Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Bom dia, torcedor vascaíno que nos acompanha. Estou chegando aqui nesse acordo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro. E é evidente que todos os torcedores, né, todos nós estamos aí acompanhando, né, não só no grupo de membros do canal, mas em outros grupos também que a gente faz parte, né? E o assunto é um só, né? O que aconteceu com o Vasco, né? Que vinha de quatro vitórias e de repente começou a perder, né? Perdeu 3 aí em sequência. Agora, bom, antes de começar, né, exatamente nessa resenha, aquela nossa resenha semanal, não esquece de dar o like. O like é muito importante para a gente, né? Porque às vezes tem 3, 4, 5 mil visualizações, mas tem 800 likes. E o like é muito importante. Como diz o Jurandir, é o algoritmo. Então não esquece de dar o like, tá legal? Agora, sobre o assunto, né? Porque o assunto ganha assim, uma importância muito grande por causa dessa sequência, né, de 4 vitórias e depois 3 derrotas. Uma coisa que eu notei nesses 2 grupos, né, vamos chamar assim, é que quando o Vasco começou a vencer e teve essas 4 vitórias, houve um espaço de tempo entre um jogo e outro, por um maior descanso. Então aqui eu anotei, por exemplo, o jogo com Vitória foi no dia 5 de outubro. E aí teve aquela data FIFA, o Vasco jogou com Fortaleza só no dia 15. Então foram 10 dias de descanso, treinamento, né? Depois, o Vasco jogou com o Fluminense no dia 20. Então 5 dias depois. E o outro jogo com o Bragantino foi no dia 26. 6 dias depois. Então houve tempo assim entre uma partida e outra para recuperação dos jogadores, para treinamento e principalmente para descanso, né? O descanso é um treinamento importante. E depois veio o jogo com o São Paulo. Para o jogo com o São Paulo ainda teve 5, 6 dias de descanso e preparação. Só que aí no jogo com o São Paulo começou a acontecer algumas situações, por exemplo, né? Quando vieram as derrotas, e a gente quer uma explicação, quer uma causa, e aí eu digo que não existe uma causa, uma causa específica. Por que o Vasco estava vencendo tanto e de repente começou a perder? Então uma coisa que eu identifiquei foi isso, né? O Vasco jogou no dia 2 contra o São Paulo, até não jogou mal, poderia ter empatado ou ganho o jogo, poderia, tranquilamente. Depois veio o jogo com o Botafogo, que o Vasco, aí 3 dias depois, foram só 3 dias, no dia 2 com o São Paulo, dia 5 contra o Botafogo. E aí contra o Botafogo foi uma derrota, aquela derrota mesmo, né? Deu tudo errado, ninguém jogou bem, Botafogo que não vinha bem jogou muito, então aquele dia que não tem explicação, né? Perdeu, vamos embora para casa e
Não se fala mais nisso. Né? 3-0 poderia ter sido até mais. E logo depois, no dia 8, com o Juventude. E aí esse jogo foi inexplicável, né? Juventude lá na penúltima colocação, um ataque com poucos gols, e o Vasco fez 1-0, jogando em São Januário, casa cheia, mas aí começou a entregar o jogo pro Juventude. E aí quando eu digo que não existe assim uma causa para essa mudança tão repentina, né, das atuações do Vasco, principalmente dos resultados, é porque eu vejo assim algumas situações. Por exemplo, falhas individuais, né, coisa que o Vasco já tinha melhorado muito. Houve uma época que o Vasco só perdia por falhas individuais. Houve uma época em que foi feito um levantamento, o Vasco assim entregou 26 gols, ou 26 falhas, uma coisa assim absurda. E essa fase já tinha passado. Mas aí voltou a atormentar. Então, por exemplo, no jogo com o São Paulo, aquele pênalti infantil do Paulo Henrique, sabendo que tem VAR, cara. Lógico que às vezes o VAR falha, às vezes não, muitas vezes o VAR falha, mas outras vezes o VAR acerta, né? E você não pode correr esse risco. Aí o Paulo Henrique agarrou lá o Arboleda, caiu embolado lá com ele, um pênalti infantil, ridículo. Pronto, ali já começou, aí São Paulo 1-0, já no finalzinho do primeiro tempo. Pronto, aí depois tomou o segundo gol. Depois o Cuesta, contra o Botafogo. Um penal também, tipo aquele calço, né, que é o exemplo de calço. O que é calço? Foi o que o Cuesta fez. Botou o pé na frente do jogador do Botafogo e ia dando um drible nele, e não foi nem em direção ao gol, né? Foi paralelo ao gol. Mas ele botou o pé na frente, calçou o adversário. Pênalti também, um pênalti bobo. Também abriu o caminho ali pro Botafogo. Eu acho que aquilo ali também não significou muito, mas de qualquer maneira estava 0-0. Né? Depois o Cuesta, no jogo já com Juventude, né, com toda certeza, o Diniz deve ter orientado, não para ele fazer o que ele fez, mas aquela orientação, olha, o ataque do Juventude é fraco. Né, não é um bom ataque pelo número de gols que fez. Então o Juventude vai jogar por uma bola. E é através de uma bola parada. Né, um escanteio, aquelas cobranças de faltas ali próximas à área. E o Nenê, né, especialista nisso. Então, com toda certeza, os jogadores foram orientados, e com toda razão, foram orientados para evitar faltas e escanteios, né, justamente para os jogadores de defesa do Juventude não irem lá para a área do Vasco, uma bola vadia lá qualquer, fazer um gol de cabeça, pronto. Então o Juventude jogava por uma bola, já que o ataque, ao longo do campeonato, fez muito poucos gols, e a defesa sofreu muitos gols. Então era um jogo assim bom para o Vasco ganhar, até fácil o Vasco ganhar. Mas o Cuesta também, há casos e casos, né? Uma coisa é você cometer um escanteio numa jogada boba, né? Que você pode jogar a bola para a lateral, atrasar para o goleiro. A outra coisa é você deixar o atacante cruzar na área. E justamente a bola foi aonde? Na posição que o Cuesta deveria estar, lá na zaga central. Só que ele não estava, ele estava lá na linha de fundo e deixou o atacante cruzar. Então, falha individual. Depois o Léo Jardim, cara, tinha feito uma defesa, bola nas mãos, cara. Porra, o Nuno, ele estava de costas. Ele não viu a aproximação do adversário. Quem estava de frente era o Léo Jardim. Né? O Léo Jardim, na posição que ele estava, ele via a proximidade, a possibilidade do jogador do Juventude chegar e se antecipar e tomar a bola do Nuno. Mas ele deu a bola para o Nuno na frente do gol, coisa elementar. Cara. Você não sai jogando assim na frente da área. Você não sai jogando. E você tinha um zagueiro de um lado, outro zagueiro do outro. E você tinha como rifar a bola também. Você podia fazer qualquer coisa. Agora não sair jogando para um companheiro que está de costas, com o adversário próximo, que não estava longe, próximo, tanto que ele deu uma corridinha e já se antecipou o Nuno. E na frente da área, na frente do gol. Dali para a bola aí para o Nenê, o Hugo Moura ainda veio desesperado, o Nenê ainda deu um drible no Hugo Moura, e
fez o gol. Quer dizer, então falhas individuais nessas derrotas, nessas 3 derrotas, né? Falhas assim inexplicáveis. Outra coisa que também foi fácil de identificar, jogadores que caíram de produção, né? O próprio Paulo Henrique, né, caiu de produção. A gente nota assim perfeitamente a quantidade de erros que o Paulo Henrique comete nos jogos, caiu muito de produção. O próprio Cuesta, que não estava errando, aí fez esse pênalti contra o Botafogo, deixou cruzar contra o Juventude. Então, falhas do Cuesta também. Quer dizer, jogadores que caíram de produção. O Tietê vinha muito bem até se contundir, voltou antecipadamente, equivocadamente, sentiu de novo, ficou mais um tempo fora e ainda não voltou bem. O Tietê que dá muitas opções ali no meio, ele é muito dinâmico, ele bota a bola para rodar, mas não está bem. Então o Tietê também não recuperou a forma ainda. O próprio Andrés também faz boas jogadas, fez boas jogadas em outros jogos, em jogos que o Vasco venceu, e nesses 3 jogos o Andrés também caiu, errou muito, tentou muita coisa e errou muito também. Errou dribles, errou passes, também caiu de produção. E o próprio Ryan, né? O Ryan teve sumido em alguns desses jogos, apesar de ter feito gol, né, contra o Juventude, mas em alguns jogos você não nota muito a presença do Ryan, então ele também caiu de produção. Né? E outra coisa, outra causa, foram decisões também equivocadas do Diniz, né? Substituições apressadas, o Vasco criando oportunidades, por exemplo, contra o São Paulo, o Vasco estava criando oportunidades, não precisava desesperadamente mexer no time com 10, 12 minutos do segundo tempo. Podia esperar um pouco mais, o Vasco podia empatar o jogo, mas substituições apressadas, né? E em outros jogos, as substituições desorganizaram muito o time. Né? Teve situações em que o Vasco ficou com um esquema 4-0-6, eram os 4 da defesa, ninguém no meio do campo, e 6 atacantes. Porque Coutinho como volante e Matheus França como volante são atacantes. E mais os 4 atacantes da frente. Ryan, Verrete, David, enfim. Então, outra causa. Então, você somando tudo isso, né, todas essas causas, em alguns jogos, proporcionaram essas derrotas do Vasco. E ainda mais com pouco tempo de recuperação entre um jogo e outro. Recuperação física e mental. Né? Porque você perde para o São Paulo jogando razoavelmente bem, mas por falhas. Depois vem o Botafogo, o Vasco não jogou nada. E depois com o Juventude acabou de matar. Então, e tudo com muitas falhas individuais, com jogadores caindo de produção, com equívocos do Diniz, tudo isso ao mesmo tempo. E aí fica difícil. Fica difícil. Agora o próximo jogo é contra o Grêmio. Um jogo que ganhou muita importância, porque os times estão ali embolados, né? O Vasco com 42, mas também estão com 42 o Bragantino, o Ceará, o Corinthians, o Grêmio vem com 40. Então o Vasco, por exemplo, está em 10º lugar, com 42. Mas se o Bragantino vai jogar com o Vitória, o Bragantino empatar ou ganhar, passa o Vasco. Se o Ceará vai jogar com o Inter. Se empatar ou ganhar, né, joga em casa, passa o Vasco. O Corinthians joga com o São Paulo. Também, se tiver um empate, também ultrapassa o Vasco. E o Grêmio, se vencer o Vasco, também ultrapassa. Então o Vasco pode cair da 10ª colocação para a 14ª, em mais uma rodada. Ainda tem uma gordura aí até aqueles que estão lá embaixo? Tem. Mas, pô, né? Há necessidade disso? De passar por isso? Não, né? Não há. Não há essa necessidade. Então é um jogo que vai ser muito importante, muito complicado, muito difícil. Ainda mais que o Vasco poderá ter até 4 desfalques. O Paulo Henrique é certo, né? Aquela expulsão também bizonha contra o Juventude. Então o Paulo Henrique é certo, o desfalque. Mas ainda tem o Puma,
né, na seleção, e o Cuesta e o Andrés também na seleção da Colômbia, uma na uruguaia e os outros dois na colombiana. Então são desfalques praticamente certos. Eles podem até chegar a tempo, mas podem não chegar em condições de jogo. Então o Vasco, a princípio, vai ter 4 desfalques. E aí, por exemplo, na lateral direita, desfalque dos dois, Paulo Henrique e do Puma. E aí como é que resolve? E aí, torcedor, eu tenho uma sugestão de equipe, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, considerando os 4 desfalques. Então eu escalei Léo Jardim, Tietê, na lateral direita, Hugo Moura, zagueiro, Robert Renan e Piton. Não sei como está, mas eu estou apostando que o Thiago Mendes recuperou a forma. Está fininho, então pode ser que ele tenha oportunidade. Então, Thiago Mendes, o Barros e o Coutinho. E na frente, Ryan, David e Nuno. Então esse, para mim, é o time que o Vasco vai poder jogar contra o Grêmio. E é aquela coisa, agora a situação assim se inverte, né? O Grêmio, na próxima quarta-feira, vai ser o Vasco da semana passada. Ou seja, vai ter a obrigação de vencer. Que está com 40 pontos, então ele quer se livrar lá da zona de rebaixamento. Então ele quer fazer esses 3 pontos em casa, jogando em casa. E aí o cronômetro joga contra o Grêmio. A impaciência da torcida joga contra o Grêmio. Então o que aconteceu com o Vasco na semana passada, que tinha que ganhar, obrigação de ganhar do São Paulo e obrigação de ganhar do Juventude, né, e acabou não acontecendo, pode acontecer com o Grêmio agora. Ele tem a obrigação de ganhar do Vasco, ele tem que ganhar para aproveitar o fator casa. E isso o Vasco pode tirar proveito. O Ryan é veloz na frente, o David é veloz na frente, né? O Vasco pode jogar num contra-ataque, se defender o melhor que puder e jogar num contra-ataque. O Vasco, quem sabe, sai de lá com pelo menos um ponto ou até com a vitória. Pode acontecer. Tá bom, torcedor? Fico por aqui. Escalei aqui a minha equipe, considerando os 4 desfalques. E aí fica para análise de vocês. Então vocês vejam a equipe do Vasco que vocês escalariam para o próximo jogo e mandem aí as suas sugestões, suas críticas, suas opiniões. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.